A história que eu vou narrar é real. Aconteceu em 2019 com uma amiga minha. Ela trabalhava em uma loja. Ela tinha tudo: uma casa boa e um belo carro. Um dia ela conheceu um cliente na loja, onde ela trabalhava. O cara foi comprar roupas para ele. Nesse dia rolou uma paquera entre eles. Ele pegou o número dela. Com o tempo, ambos saíram juntos. Depois de uns meses, ela soube que ele era casado. Ela ficou chocada, porque ele sempre falava que era solteiro. Depois de ser interrogado, acabou confessando que realmente era casado, que ia se separar da esposa, coisa que nunca aconteceu. Cansada daquela humilhação, ela decidiu terminar o que tinha começado errado. Na andada da carruagem, ela já tinha vendido o carro para ajudar ele. Na época, o mesmo dizia que era pobre e estava desempregado. Ela acabou caindo no golpe do falso amor. Ele era aproveitador, acabou tirando tudo que ela tinha. Tudo mesmo. Ela dava tudo para ele por pena ou porque de facto era cega de amor por ele. Até que um dia, ela perdeu o emprego e tudo o que construiu ao longo dos anos. Ele, quando soube que ela já não tinha mais nada a oferecer, sumiu. Ela procurou-me para pedir ajuda. Ficou na minha casa por uns meses. A situação que ela ficou era de dar dó, nem roupas íntimas ela tinha. Um dia fui trabalhar de manhã, ela disse que estava pensando em suicídio. Eu falei para ela que ia ajudar de alguma forma. Falei que minha avó era mãe de santo e que fazia todos os tipos de rituais para as pessoas, sempre dava certo. Fui com ela para minha avó. Chegamos à noite porque minha avó morava no interior. Quando chegamos, ela entrou no quarto onde minha avó atendia as pessoas. Ela pediu para minha avó fazer 2 rituais. Um era para ela mudar de vida da noite para o dia, e outro foi para o ex-amante dela sofrer. No dia seguinte, voltamos para a cidade. Em menos de 2 semanas depois, ela foi comprar pão na padaria da esquina. Um homem começou a conversar com ela. Ele era o dono dessa padaria. Ele ofereceu um emprego para ela lá. Ela imediatamente aceitou. O dono disse para ela que gostava dela e queria namorar com ela. Ele era solteiro. Começaram a namorar, depois casaram. Hoje eles têm centenas de padarias espalhados pelo Brasil. Foi muito rápido. Certo dia, eles foram visitar uma das padarias deles, pararam o carro, desceram, e quando foi entrando na padaria, viu um mendigo fedendo muito na calçada. O marido dela mandou ele sair dali. Minha amiga entrou na padaria, pegou um pão e deu ao mendigo. Ele estava em pé. Quando ela viu o rosto do mendigo, era o seu ex. Ela disse que fingiu que não o conhecia. Na hora ela lembrou dos 2 rituais que ela fez. A árvore maldita. Há muitos anos, numa pequena vila isolada no interior, uma antiga árvore chamava a atenção de todos. Situada no alto de uma colina desolada, a árvore era retorcida e de aparência sinistra, como se sua madeira estivesse corroída pelo tempo e pelo mal. Diziam que era uma árvore amaldiçoada, com raízes profundas em histórias de morte e desespero. Os moradores mais velhos sussurravam que, em noites sem lua, quando o vento soprava forte, era possível ouvir sussurros vindos da árvore, como se ela estivesse viva, chorando pelos espíritos que havia aprisionado. A lenda contava que, séculos atrás, uma bruxa foi enforcada naquele exato lugar. Com suas últimas palavras, amaldiçoou a árvore, jurando que todo aquele que se aproximasse dela com intenções perversas encontraria seu fim de forma trágica. Curiosos, jovens e aventureiros, ao longo dos anos, tentaram desmentir a maldição, mas desapareceram misteriosamente. Os poucos que retornaram estavam perturbados, balbuciando sobre sombras que os perseguiam e vozes que invadiam suas mentes, implorando por ajuda. Alguns relataram ver rostos distorcidos
emergindo da casca da árvore, como se almas estivessem aprisionadas ali, torturadas eternamente. Certa noite, um grupo de adolescentes, descrentes das histórias, decidiram acampar ao redor da árvore. Riram das advertências dos mais velhos e, entre piadas, fizeram um círculo de pedras em torno dela, zombando da lenda. Ao cair da noite, o vento começou a uivar, trazendo com ele os sussurros macabros. As risadas se calaram. As sombras da árvore se alongaram, serpenteando no chão como se estivessem vivas. De repente, um deles, João, sentiu algo tocar seu ombro. Ao se virar, viu que uma raiz havia se enrolado em sua perna, subindo lentamente. Desesperado, tentou se soltar, mas a raiz parecia mais forte que ferro. Seus gritos ecoaram na escuridão, enquanto os outros tentavam correr. Mas era tarde demais. A árvore estendeu suas raízes como garras, capturando cada um deles. No dia seguinte, os corpos dos jovens foram encontrados pendurados nos galhos retorcidos, com expressões de puro terror congeladas em seus rostos. Desde então, ninguém ousou se aproximar da árvore maldita novamente. Dizem que nas noites sem lua, ainda se pode ouvir os gritos daqueles que a desafiaram, presos para sempre entre seus galhos, como advertência para quem pensar em fazer o mesmo. O espelho assombrado. Paula era uma garota aventureira que amava explorar a casa de sua avó. O sótão empoeirado era seu local favorito, pois para ela parecia um lugar repleto de tesouros do passado. Até que um dia, enquanto vasculhava os antigos objetos esquecidos, Paula se deparou com um antigo espelho de moldura dourada. Ela se aproximou para ver seu reflexo. De repente, para sua surpresa, seu rosto refletido começou a sorrir de maneira maliciosa. Assustada, ela resolveu sair correndo daquele lugar, pois estava completamente apavorada. Mas antes que saísse do sótão, o antigo espelho começou a sussurrar histórias assustadoras, prometendo-lhe revelar seu futuro. Hipnotizada, Paula só conseguiu sair do transe desse encontro. Quando distante, escutou a voz de sua avó. Uma vez de volta a si, saiu do sótão e nunca mais ousou voltar lá. Mas o espelho, até hoje, lá permanece, ainda assombrando o velho sótão e à espera de sua próxima vítima.